Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ortopedia, traumatologia e diagnóstico de imagem. Fui convidado pela acadêmica de enfermagem Carla para abordar um pouco desse assunto com vocês e, particularmente, eu gosto bastante, tenho muita afinidade com esse assunto. Me chamo Josué, sou da Fazenda Rio Grande, que é uma região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, e eu trabalhei nessa área de ortopedia e trauma durante algum tempo. Eu iniciei minha carreira profissional também nessa área, porque quando eu estava cursando ainda, eu busquei um estágio remunerado, a qual eu consegui dentro de uma instituição que era especializada, que atendia somente ortopedia e traumatologia. Então, desde sempre, o meu contato foi muito direto com essa área. Então, eu me sinto muito realizado porque é o que eu gostava, é o que eu gosto e com certeza eu vou continuar gostando, porque desde sempre eu gostei muito de anatomia. Então, essa parte de ortopedia e trauma, eu acho que puxa muito dessa matéria e é muito legal. E para mim, a minha motivação para conseguir continuar na área de ortopedia e trauma foi a instabilidade que é. É incrível, assim, porque todo ano a gente muda os protocolos, todo ano tem atualização, então você precisa ficar se atualizando e isso é incrível, isso motiva você a querer sempre mais, sempre prestar um atendimento de qualidade e você se atualizando, você consegue manter-se como um profissional muito bom. A maior dificuldade na parte de ortopedia e trauma, eu acho que é no pré-hospitalar. Por quê? Existem ainda muitas pessoas leigas e ainda não têm aquele conhecimento básico e primordial para um atendimento pré-hospitalar para esses pacientes vítimas, né, de algum acidente e que acaba evoluindo para alguma coisa mais grave. Por quê? Todos nós, né, sabemos que não se pode, né, ficar movimentando a vítima após um acidente e tudo mais. E nem sempre é o que acontece. Então eu acho que uma das coisas que impedem a 100% da eficácia no atendimento pré-hospitalar são essas pessoas leigas. Então eu acho que um projeto seria basicamente instruir, né, todas as pessoas leigas. Lógico que é um trabalho muito grande, mas não se faz impossível. Para que se diminua um pouco os riscos que acabam colocando essas vítimas ao movimentar. Então eu acho que a maior dificuldade na ortopedia no trauma é isso. É a locomoção, é a movimentação dessa vítima desnecessária ou até mesmo muito brusca, que acaba evoluindo, acaba deixando o paciente com um quadro muito mais instável do que provavelmente ele estaria se fosse imobilizado corretamente até a chegada do socorro, sabe? Porque até então, às vezes o familiar coloca esse paciente em algum veículo e leva até o hospital. Isso também acaba fazendo com que se agrave um pouco mais, né, o quadro do paciente. Porque os familiares eles não têm o conhecimento de como imobilizar, como fazer algum atendimento pré-hospitalar. E outra especialização que talvez eu gostaria muito de conhecer e trabalhar seria essa parte de urgência e emergência mesmo, ou até mesmo os intensivistas. Urgência e emergência ela me puxa um pouco mais também, por essa ganância do conhecimento, de sempre estar se atualizando. Porque até então, na ortopedia e no trauma, vamos usar dois exemplos que nós usamos continuamente no nosso dia a dia, que é a parada cardiorrespiratória, que muitos pacientes vítimas de
acidente automobilístico, eles acabam às vezes tendo algumas fraturas, e essas fraturas acabam evoluindo para uma instabilidade hemodinâmica do paciente. Até mesmo quando tem uma fratura, acaba acometendo, acaba danificando alguma artéria que pode evoluir para uma hemorragia e assim evoluindo para um choque hipovolêmico também. Mas um ponto primordial que acaba evoluindo também é para o PCR, né, a parada cardiorrespiratória. E que até então, há um tempo atrás, quando eu cursei e fiz a parte de primeiros socorros, o protocolo era as compressões torácicas mais a ventilação. Hoje em dia já saiu um pouco de protocolo a partir da ventilação no pré-hospitalar sem os itens adequados. Então, se você é profissional da saúde, está caminhando e acaba se deparando com algum acidente, o paciente acaba evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, a conduta a ser tomada, principalmente hoje nós estamos respaldados de apenas realizar as compressões torácicas continuamente até a chegada do socorro, até de uma chegada de um socorro mais com aporte maior, né, com uma ventilação melhorada, com bambu e até mesmo uma intubação, se necessário. Então, eu acho que outra especialidade que eu faria seria urgência e emergência. E na época, né, que comecei na área de ortopedia, as escalas eram bem irregulares, vamos dizer assim, por causa dos plantões. Às vezes, o meu plantão fixo, 12 por 36, e às vezes tinha que fazer algum plantão a mais, alguma coisinha assim, mas sempre revertia em folgas, então acabava ficando bem tranquilo. Quando eu comecei a trabalhar no centro cirúrgico, era mais tranquilo, porque cirurgias de emergência era bem difícil, porém acontecia, claro. E a maioria era eletivo, então você conseguia se preparar para aquele caso em específico. Então era bem tranquilo, sempre foi bem dinâmico também, né? Porque cada momento, cada cirurgia era um paciente diferente, uma cirurgia diferente, uma parte do corpo diferente, então isso era o legal, assim, o bacana de trabalhar nessa parte. A importância do enfermeiro nessa parte de ortopedia e trauma é primordial, porque nem sempre temos vários médicos para conseguir a demanda, né? Para conseguir atender essa demanda grande que nós temos dentro de um hospital que é a porta aberta ou atende ortopedia e trauma de grandes portes. Então, o papel do enfermeiro seria realizar uma triagem eficaz e rápida e automaticamente já começar a prescrever alguns cuidados de enfermagem que seria essencial para ser feito agora. O paciente está, né, saturando um pouco abaixo do normal, então já instalar uma névoa, um catéter nasal, alguma coisa assim para conseguir evoluir esse paciente, para conseguir fazer com que esse paciente consiga saturar um pouquinho melhor. Também como o aporte de volume do paciente, porque se o paciente está evoluindo para um choque hipovolêmico e tudo mais, o que seria importante? Esse enfermeiro orientar a equipe ou até mesmo realizar, né, a punção de um acesso venoso periférico bem calibroso, e já seria orientado ou até mesmo muito importante esse funcionário acabar funcionando de preferência acesso venoso bilateral,
porque no trauma nós provavelmente às vezes temos que transfundir sangue. Então, no caso, seria um acesso somente para o sangue, para conseguir repor, né, o que o paciente está perdendo, e o outro mais para as medicações e as soluções salinas, glicosadas, para conseguir dar volume para esse paciente. Então, o papel do enfermeiro é primordial para conseguir dar o apoio que a equipe precisa e para conseguir também fazer uma coisa mais dinâmica dentro daquela área, daquele setor. Até mesmo quando nós precisamos encaminhar esse paciente para um setor de imagem, então eu acho que o enfermeiro ele consegue estar atento a tudo e fazer com que as coisas caminhem de uma forma muito melhor e mais dinâmica. Outro assunto que eu queria comentar é sobre as principais características e gravidades no setor de ortopedia e trauma. As principais características que nós temos é a instabilidade hemodinâmica do paciente, porque ele chega muitas vezes com uma hemorragia, podemos considerar uma hemorragia leve, porém acaba evoluindo e tendo que tomar medidas mais drásticas para conseguir salvar a vida desse paciente. Até mesmo como amputações de membro. Então a gente precisa estar muito preparado para trabalhar nessa parte de ortopedia e trauma, porque nem sempre vai chegar para você uma fratura que você vai conseguir resolver com uma tala gestada, com um gessinho. Não, nem sempre você vai conseguir trabalhar com uma parte mais tranquila. Então, eu acho que essa instabilidade que o profissional da saúde acaba se colocando é muito interessante, porque nem sempre você vai trabalhar com uma coisa só. Então, todo dia é uma coisa nova, todo dia uma fratura nova, pessoas novas, idades que são bem relativos, então pacientes de todas as idades. Então, eu acho isso muito bacana. O diagnóstico de imagem para ortopedia e trauma é indispensável. Sabemos que tem ultrassom, raio-x, ressonância magnética, tomografia. Lógico que cada paciente nós temos que avaliar conforme a necessidade. Tem uns que com raio-x a gente já consegue verificar, identificar aquela fratura e tratar conforme deve ser. Muitos nós temos que encaminhar para uma ressonância, uma tomografia, principalmente quando o paciente tem algum trauma, alguma lesão, possível fratura de cervical, isso é indispensável. E já entra, né, esse mesmo exemplo já entra lá no começo quando nós comentamos sobre atendimento pré-hospitalar. Quando o paciente tem uma possível fratura de cervical e tem somente pessoas leigas no momento e acaba fazendo com que esse paciente evolua o seu quadro muito mais crítico do que poderia ter ficado se tivesse tomado as decisões corretas. Então, o diagnóstico de enfermagem na ortopedia e no trauma é indispensável, porque nós precisamos, é um apoio para a gente conseguir dar esse diagnóstico para o paciente, né? Você está com uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, e nós vamos tratar da seguinte forma: tratamento conservador, tratamento cirúrgico. Então, eu acho que o diagnóstico de imagem, tanto no pré-operatório, caso for um tratamento cirúrgico, pré-operatório, transoperatório e pós, e até mesmo o tratamento conservador, para manter o controle daquela fratura, a gente precisa de 15 dias, 30, 45 dias, repetir os raios-x para conseguir acompanhar essa fratura bem de perto, e ver a evolução, calcificação e tudo mais. Então, para mim, diagnóstico de imagem na ortopedia e no trauma é indispensável. Outro assunto também que eu queria comentar é sobre um caso. Queria citar um caso que aconteceu comigo na ortopedia e no trauma.
nós recebemos uma ligação de ambulância pré-hospitalar, a qual comentou, né, relatou que o paciente estava estável, com um acesso venoso periférico permeável, com um pouco de volume, né, um soro físio e um soro glico. Estava estável, uma possível fratura de tíbia e fíbula é exposta, e a quantidade de sangue estava média para baixa, estava bem, paciente teoricamente tranquilo hemodinamicamente falando. Era o histórico, né? A cinemática do trauma. Foi esse paciente jovem, em média 20 a 30 anos, estava trabalhando numa empresa de tratores e eles realizavam a manutenção dos tratores e até mesmo fazia colocação de peças, assim mesmo como os pneus. E lá, os pneus eles passavam em correntes na parte de cima da fábrica e um certo dia um desses pneus acabaram caindo. Esse funcionário acabou identificando que o pneu ia cair e ele conseguiu dar alguns passos para frente, mas o pneu acabou caindo na parte da panturrilha, fazendo com que houvesse uma fratura. Então, o paciente, no momento que entrou no pronto atendimento, lá no hospital de ortopedia e trauma, ele estava evoluindo para um choque hipovolêmico já, pelo grande nível, pelo grande volume, perdão, de sangue que ele estava perdendo por ser uma fratura exposta. Então, nós tivemos que adotar o acesso venoso periférico bilateral para infundir volume para o paciente e mais os concentrados de hemácia para conseguir estabilizar esse paciente, e realizamos tratamento cirúrgico para ele. Ele evoluiu muito rápido, foi um quadro de evolução bem significativo e nós utilizamos vários diagnósticos de imagem para conseguir, vários aparelhos, né, para conseguir um diagnóstico através das imagens para esse paciente, tanto quando ele chegou para nós, como durante o procedimento e também o pós-operatório. Também gostaria de comentar para vocês qual a importância da anatomia, né, para a ortopedia e trauma. É indispensável também. Eu acho que o profissional que trabalha com ortopedia e trauma deve saber muito de anatomia, porque usa-se, nós precisamos relatar, nós precisamos comunicar os médicos na passagem de plantão, na passagem do caso, quando nós recebemos a ligação de um paciente que está vindo, ou até mesmo uma cirurgia de emergência, quando o pronto atendimento passa para o centro cirúrgico, né, os dados do paciente, como ele está, os dados hemodinâmicos, os sinais vitais e toda a situação clínica desse paciente. Então, eu acho que a anatomia é primordial para a gente conseguir um aporte maior, para a gente conseguir dar uma assistência muito melhor para esse paciente. Então, gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito lisonjeado de poder citar um pouco dos casos também que aconteceu, que eu vivenciei.